Boa noite, pessoal, bem-vindos à nossa quarta aula do curso de Spring. A gente já viu como configurar o nosso projeto, né? Como a gente obter os nossos objetos através de uma configuração, né? Como a gente injetar alguns atributos aí. A gente viu a injeção via setter, a injeção via construtor, ok? E agora a ideia é a gente ver a injeção de objetos mesmo, como vai funcionar. Então eu vou vir aqui, ó, na minha pastinha curso Spring, vou dar um Ctrl 3 e vou criar uma nova classe que eu vou chamar de ponto, tá? Isso, chamar de ponto, dar um finish, e aqui dentro eu vou criar dois atributos para ela. Então um private int x, private int y, ok, os pontos x e y. Então Ctrl 3, GGAS, eu vou dar um Ctrl Shift F aqui para editar e vou salvar, ok? Voltando para nossa classe triângulo, eu vou comentar esses dois aqui, tá? Vou comentar tudo que a gente tem aqui, vou jogar lá para baixo. Então selecionar aqui, Ctrl Shift barra normal para tentar tudo, ok? E aqui dentro a gente vai criar, por exemplo, um triângulo tem 3 pontos, então vou criar aqui private, agora vou criar um objeto ponto, vou chamar de ponto A, vou criar esse aqui, vou criar mais dois, então ponto B, ponto C. Então vem aqui embaixo, Ctrl 3, GAS, gerar os getters e os setters, esses 3. Aqui uma coisa que tem que tomar cuidado, só um bizu também do Eclipse, que é o seguinte: se eu der um Ctrl Shift F aqui, que eu quero arrumar esse aqui, está muito perto, né? Então vou dar um Ctrl Shift F. Tem que tomar cuidado que ele bagunçou aqui embaixo, ó. E aqui mesmo que eu, se for aqui descomentar, Ctrl Shift barra invertido, ó, ele descomenta, mas fica com isso aqui, tá? Então dá maior trampo, ou você pode dar um Ctrl F, mandar trocar, mas então a ideia, deixa eu voltar aqui, ó. Então antes de eu indentar, o que eu faço? Eu vou e seleciono apenas aquilo que eu quero indentar. Então eu vou selecionar esse começo e Ctrl Shift F, tá? Ele não vai mexer no restante do código, ok? Só uma dica aí também que uma hora ou outra pode acabar ajudando vocês. Ok, esse aqui a gente vai fazer a injeção via setter mesmo, tá? Então é só criar o nosso método desenhar, tá? Só para poder mostrar os valores sendo atribuídos. Então sysó aqui, e vou fazer o seguinte, vou escrever aqui ponto A, 2 pontos, e aqui vou colocar dessa maneira, vou colocar um mais, ponto A, ponto get x, mais, colocar uma vírgula, mais, ponto A, ponto get y, ok? Só fechar aqui, ok? Deixa eu copiar, deixa eu aumentar aqui para vocês verem como ficou o código. Vou copiar essa linha e vou colocar mais duas. Então aqui vai ser o ponto B, vai ser o ponto C, aqui, ponto B, ponto get x, ponto C, ponto get x, ponto B, ponto get y, ponto C, ponto get y, ok? Então por enquanto é isso. Vamos agora no nosso Spring.xml. Eu vou fazer o seguinte, eu vou comentar esse bin aqui para a gente não misturar muito, tá? Vou deixar aí para vocês, vou jogar lá para baixo e vou criar um outro bin aqui, ok? Vou dar o mesmo ID para ele, vou chamar só de triângulo. Triângulo ID para não precisar trocar aqui, a gente já deixa ele aqui, tá? Então triângulo ID, vou copiar a classe aqui de baixo. Ok? Então aqui, pessoal, uma das maneiras de a gente fazer, a gente pode fazer criando um bin para cada. A gente tem 3 objetos aqui, né, dentro do triângulo. A primeira maneira que a gente vai fazer, a gente vai criar um bin para cada um deles. Então eu vou vir aqui, ó, vou definir novamente um bin. O ID dele eu vou chamar de
chamar de ponto 1, tá? Só para ficar um pouquinho diferente. Depois eu vou explicar. Quando a gente for ver algumas coisas de autoride, a gente vai mudar o nome disso aqui. Por enquanto a gente vai deixar dessa maneira. Então eu vou chamar de ponto 1 e o class dele vai ser curso ponto spring ponto e do objeto ponto. Ok? Vou aproveitar para copiar esse aqui. Ctrl C, vou pular mais dois desse. Vou definir ponto 2 e ponto 3, tá? Aqui vai ficar da mesma maneira. Eu estou injetando, ele é um bin do tipo ponto, outro bin do tipo ponto e outro bin do tipo ponto. Preciso de 3, né? Ok? E aqui dentro vai funcionar de maneira semelhante ao que a gente fez antes. A gente vai definir as nossas propriedades lá. Okay? Qual é o nome da propriedade que eu quero definir? X. E o valor, vou definir primeiro ponto 0 e 0. Então, o x dele vai ser 0 e o y dele também vai ser 0. Ok? Vou copiar esses dois aqui. C. Ctrl V. Ctrl. Ok, meu outro ponto vai ser 20 e 0. E o outro aqui vai ser 0 e menos 20. Tá? Só para colocar uns valores diferentes aí. A gente não vai representar isso aqui em nenhum lugar mesmo. Ok, pessoal. Então aqui dentro o que a gente tem? No triângulo a gente acaba tendo, apesar de ser do objeto, a gente tem 3 propriedades aqui. Então a gente vai definir normalmente igual no outro. O meu bin triângulo, ele tem uma propriedade. Qual é o nome dessa propriedade? Ponto A. Certo? Aqui, pessoal, a gente vai definir um atributo chamado ref. Então vou referenciar algum bin existente. Então qual bin que eu vou referenciar? Nesse caso eu quero referenciar o ponto 1. Ok? Então vou copiar esses dois aqui. Beleza, então para o ponto B vou referenciar o ponto 2 no bin com ID ponto 2. E para o C eu vou referenciar meu bin com ID ponto 3. Ok? Então dessa maneira ele já deve funcionar. Ok? Aqui na minha aplicação, vou mudar alguma coisa? Não, vou apenas continuar pegando minha classe triângulo e o Spring já vai trazer todos os objetos anexados a ele. Tá? Então a gente já começa a ver um pouco de vantagem, apesar de a gente ter que escrever bastante aqui ainda. Tá? A gente vai ver aos poucos como diminuir esses nossos XML, depois até fazer em código Java mesmo. Ok? Mas por enquanto a gente já começa a ver um pouco mais o funcionamento dele aí. Ok? Então vamos rodar nossa aplicação aqui, Runnest, Java Application, e já está funcionando, ok? Então ele já trouxe ponto A 0 e 0, 20 e 0, 0 e 20. Então essa maneira uma das maneiras de a gente injetar o bin aí, tá? Então eu crio os bins separados e mando referenciar. Isso aqui é ideal usar, pessoal, quando a gente talvez precisar usar esse bin para algum outro objeto, tá? Tem um outro objeto que depende do ponto, então eu já deixo aqui e uso ele mais com lugar. Tá? Se eu for usar só para essa classe triângulo, não tem necessidade de eu fazer isso aqui. Eu posso vir aqui e fazer o seguinte, ó. Eu posso definir minha property aqui. Tá? Vou fechar. Vou mudar aqui. Ok? Então vou definir uma property, o nome dela é ponto .a, e aqui dentro eu vou copiar exatamente o que está aqui. Tá? Vou dar um Ctrl X aqui no meu bin 1 e vou colar aqui. Deixa eu só dar um indetar nesse aqui, Ctrl S, e aqui eu nem preciso de ID, tá? Ele não está sendo referenciado em nenhum outro lugar, ok? Só preciso dizer a classe aqui e já vai funcionar, ok? Então se eu não for usar esse bin em outros lugares, melhor eu definir aqui dentro mesmo, ok? Só rodar aqui, Java Application, e continua funcionando da mesma maneira. Ok? Então poderia, se eu quisesse passar os outros para cá também, eu poderia sem problema. Tá? Outra maneira de a gente trabalhar. Deixa eu ver o que mais eu poderia passar ainda na aula de hoje. Eu separei algumas coisas. Tá. Beleza, isso aqui é o que a gente chama de bin interno, tá? Então declarando
um bin dentro de outro bin interno. Só para a gente fechar, pessoal, existem mais duas maneiras de a gente referenciar o nosso objeto aqui, o nosso bin, tá? Por exemplo, aqui a gente está referenciando por ID, então eu estou chamando o triângulo ID aqui. Eu posso definir também para ele, o legal do ID é que ele vai ser único, então mais recomendado a gente usar o ID mesmo. Só que eu posso definir também um name para ele, tá? Então aqui eu vou chamar de triângulo traço name, ok? Então vou copiar esse valor aqui, Ctrl C, e vou colá-lo aqui no lugar do triângulo ID, ok? Vou rodar aqui nessa application e ele vai continuar funcionando normalmente, tá? Essa é uma outra maneira de eu fazer. Só voltar meu ID aqui, então eu chamo de triângulo ID, ok? Uma outra maneira, pessoal, eu posso definir um apelido para esse meu triângulo. Então aqui depois do bin, ó, tem uma tag chamada alias, ok? O nome, qual é o apelido que eu vou colocar? Então eu vou chamar de triângulo traço alias, ok? Desculpa, esse aqui, Ctrl X eu vou colocar aqui, tá? E o name vai ser o ID. Depois eu vou testar, eu não sei se o nome funciona também, a gente pode testar. Então eu vou passar esse ID aqui, ok? Então eu estou dizendo para ele, quando tiver um triângulo, quando eu tentar usar o valor triângulo alias, procura por um bin cujo ID seja triângulo ID, ok? Então deixa eu copiar esse aqui também, vou substituir lá no lugar do triângulo name aqui. Ok, então eu vou rodar aqui, run as, application, e funcionou também, tá? Eu só não lembro se eu nunca usei, pode testar. Se o name aqui pode ser esse valor aqui do name, tá? A gente já testa, já sabe se sim ou não. App, dá rodar. Ok, funciona também, tá? Em geral é mais interessante a gente usar mesmo é o ID, tá? Então só voltar lá. Deixar só comentar desse código aqui do alias, tá? Saber que pode usar, ok? Vou tirar o name aqui, então vou deixar ele e o ID trabalham juntos sem problema, mas eu quero tirar. Se tem um, não precisa do outro, não tem necessidade, ok? Só voltar, então Ctrl C aqui, só vou voltar para triângulo ID aqui. Só mudar a última vez, né? Application. Tá, pessoal, então essa aula eu vou encerrar por aqui, tem quase 14 minutos. Então a gente viu nessa aula como a gente injetar objetos, né, dentro de um bin. Então a gente criou um objeto, uma classe ponta aqui, colocou 3 referências dela na classe triângulo, e aqui no Spring a gente viu as duas maneiras de injetar. Eu posso, se eu for usar tiver um bin desse tipo aqui, do tipo ponto, que for usar em outros lugares, eu posso criar um bin separado e mandá-lo referenciar através aqui da property ref. Se for usar só dentro desse objeto aqui, eu posso criar direto aqui como um bin interno. Além disso, a gente viu umas outras maneiras de a gente referenciar um bin, tá? Através de um alias que a gente pode dar para ele, ou a gente pode criar também um atributo new. Ok, pessoal? Aqui também a gente poderia colocar, usar a injeção via construtor para objetos também. Então a gente poderia criar um construtor com esses 3 aqui, definir ao invés de um property, um constructor arg aqui, que ele vai funcionar da mesma forma. Ok, pessoal? Próximo a gente continua vendo mais alguns recursos aí, e aos poucos a gente vai ver como fazer essa injeção dos bins se tornar automática. A gente não precisar ficar escrevendo tanto código. Ok, pessoal? Espero que aos poucos você esteja pegando o jeito do Spring trabalhar aí, e logo a gente possa colocá-lo no nosso projeto também. Um abraço a todos e até a próxima.